Consultório Odontomédica. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, bom dia. Nós estamos aqui em Amargosa na segunda entrevista com os candidatos a prefeito de Amargosa, agora com a candidata Karina Silva, do PCdoB. Karina, seja bem-vinda. Conforme a gente vai passar já, o candidato opositor não fez a pergunta direcionada no segundo bloco, mas vai ter muito mais tempo para a candidata falar de outros temas relevantes à sociedade amargosense. A entrevista é dividida em 4 blocos de 15 minutos, intervalos de 1 minuto, e a gente vai trazer alguns temas relacionados à candidatura, às propostas para a candidatura de Karina e também do Alvimar. Seja bem-vinda, Karina, mais uma vez. Obrigada, Ivanildo. Gostaria de agradecer o espaço da Criativa Online, dar um bom dia ao povo de Amargosa, a todos os espectadores da Criativa Online, né, e agradecer a oportunidade de falar aqui para todos vocês. Nós vivemos um momento muito importante para a nossa democracia, que são as eleições municipais, e no próximo dia 15 a nossa cidade poderá escolher a pessoa que irá administrar da melhor forma a nossa cidade, né, cuidar bem do povo, agir de forma honesta, né, com o dinheiro público, nesses próximos 4 anos. E aí eu me coloquei mais uma vez à disposição do povo de Amargosa, porque fiz aí uma gestão limpa, como todos sabem, uma gestão digna, uma gestão de 4 contas aprovadas e uma gestão que efetivamente cuidou das pessoas e do dinheiro público. Como vocês sabem, eu sou formada em administração pública pela Universidade Federal da Bahia. Já fui prefeita desta cidade numa época em que todo o país estava numa crise muito grande, e mesmo assim a gente conseguiu sanear aí as dívidas da prefeitura, fornecer serviços públicos de qualidade e ainda deixar dinheiro em caixa para o meu sucessor. Sou qualificada, né? Sou honesta, sou responsável, tenho história política e agora, junto com Alvimar, nós podemos novamente retomar os rumos da nossa cidade. Queria dizer que a força da mudança vem do povo. A Amargosa já abraçou, né, o 65 e, mais uma vez, teremos êxito. Nós vamos retomar o crescimento sustentável da nossa cidade e pensar nela a longo prazo também, um crescimento que não endivide o município. Vamos viver um crescimento real nos próximos 4 anos de gestão e não apenas em ano eleitoral, de forma que o nosso programa do 65, ele tem ações para o crescimento de verdade, para o crescimento do povo de Amargosa. Pois é, Karina. 49% dos internautas que participaram da enquete da Criativa Online perguntando qual área que o gestor deve focar ainda mais na próxima gestão de 2021, a saúde obteve 49%. É notório que cada dia que passa, a média e alta complexidade, responsabilidade do Estado e da União, está sendo compartilhada com os municípios. Os investimentos necessários realizados pelo município nesta área comprometem a atenção básica e os programas de saúde da família também, que quando funcionam bem, contribuem para que um número menor de patologias venham a acontecer. O que falar sobre esse tema, Karina? Olha, a saúde
é um tema extremamente importante, sempre foi prioridade para nós. Eu fui prefeita de 2013 a 2016 e naquele momento nós investimos muito em saúde. Pegamos uma prefeitura extremamente endividada e aí eu queria relembrar o povo de Amargosa uma situação, né, peculiar que nós vivemos naquela oportunidade. Vocês se lembram que a prefeitura de Amargosa tinha as portas fechadas com um interfone na porta. Nós abrimos as portas da prefeitura, tiramos esse interfone, né, democratizamos, organizamos e saneamos todas as dívidas. E a partir daquele momento a gente iniciou o nosso trabalho, não um trabalho de véspera de eleição, né, não um trabalho de maquiagem, mas um trabalho de verdade, um trabalho com muito afinco, com muita dignidade, respeitando o seu dinheiro, o dinheiro do povo. E aí nós começamos, né, a fazer a reestruturação da saúde. Nós tínhamos muito mais especialidades do que se tem nesse momento. Nós não deixávamos faltar medicamento nas unidades de saúde, todas as equipes completas. E o que a gente vê nas nossas andanças de hoje é justamente uma reclamação geral da população com relação à falta de medicamentos, né, com relação, inclusive, nesse período de pandemia, a atendimento somente de emergência nas unidades de saúde. Quer dizer, aquele cidadão que tem diabetes ou que tem alguma doença de pressão alta, cardiológica, ele não está tendo o acompanhamento devido. Então, 2021 será um ano muito difícil, porque nós teremos aí um desafio imenso para tratar daquelas pessoas que, né, ficaram durante a pandemia em casa. Mas eu queria dizer para o povo de Amargosa, e todos vocês lembram, que durante a minha gestão, o hospital tinha 2 plantonistas dioturnamente, né? Nós reformamos e entregamos o centro cirúrgico novinho, nós reformamos e entregamos uma lavanderia do hospital que todos sabem funcionava nos fundos do hospital, num barraco, né? Isso é inadmissível e foi para isso que nós estivemos durante os 4 anos a serviço do povo de Amargosa. E com certeza nesses próximos 4 anos estaremos também com muita dignidade, com muita honradez, né, tomando conta do dinheiro do povo, mas também oferecendo serviços de qualidade, coisa que não tem acontecido nesse momento. Não adianta uma rampa bonita no hospital se não tem um medicamento na unidade de saúde, não adianta uma rampa bonita, uma fachada bonita, se não tem um médico para fazer o atendimento, sobretudo as especialidades, porque a gente sabe que em Amargosa hoje falta especialidades, as pessoas para marcar com uma especialidade levam um tempo enorme, então a gente precisa, né, agilizar essas marcações através da própria regulação. Regulação essa, fomos nós que implantamos no município, né? Queria dizer também que nós investimos nos 4 anos mais de 28 milhões e 400 mil em saúde, né? E essa gestão não chegou a isso, investiu até o momento 25 milhões e 500, então nós nos nossos 4 anos investimos muito mais na saúde do povo. De forma que eu queria aqui, né, mais uma vez me comprometer com o povo de Amargosa, porque nós sim sabemos administrar com dignidade, honrando o seu dinheiro, né, e usando para o povo de Amargosa, para os serviços de qualidade, inclusive os serviços de saúde. Bom, passar agora para outro tema, agora falar de segurança pública. Toda vez que o município assumir uma responsabilidade de que é do Estado, certamente alguma área prioritária da esfera municipal ficará comprometida. A segurança pública teve um percentual de 6% em votação na ordem de prioridade dos internautas na enquete do nosso portal de notícias. Como fortalecer o trabalho da Guarda Municipal, por exemplo, tendo que dividir os recursos municipais, pagando a parcela da conta que cabe ao Estado? E o Estado não faz, como, por exemplo, dotar as polícias militar e civil das condições necessárias de trabalho, sem que a prefeitura precise fazer a contrapartida, Karine. Olha, a segurança pública é um assunto, né, extremamente importante.
né? Todos hoje vivem apreensivos, mas é bom o povo de Amargosa lembrar que a Guarda Municipal ela foi implantada no nosso governo e nós apoiamos essa Guarda Municipal, né? Nós os fortalecemos, né, para que eles também dessem esse suporte à segurança municipal, né, à segurança dos prédios públicos, dos bens que são do povo de Amargosa. Falar de segurança também é a gente falar de educação, porque a gente sabe que os nossos jovens, né, quando eles não têm oportunidade, quando eles não têm, né, não passam pela educação formal, né, a gente entende que isso também leva para a questão da violência, do uso de drogas, enfim. Então, nós sempre trabalhamos de forma muito forte com a educação, do nosso governo de 2013 a 2016, seja na qualificação dos nossos profissionais, seja na valorização através dos aumentos de salários, né? Seja na reforma das nossas escolas, de todos os equipamentos escolares, porque isso, inclusive, era um anseio muito forte, né, da comunidade escolar, de que as nossas escolas tivessem a condição de ter uma estrutura que permitisse ao aluno um ambiente adequado para estudar. Então, a gente investiu muito em educação e nós vamos investir muito mais durante esse nosso próximo governo. Dizer que a educação ela foi afetada muito com a questão da pandemia, e ela não será mais a mesma, é por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico de toda a rede municipal de educação, traçar um plano de ação, né? Qualificar os nossos profissionais de educação no uso de novas tecnologias. É dessa forma que a gente quer trabalhar, porque isso também impede, né, que a nossa juventude vá para caminhos que não são os melhores. A gente pretende implementar também políticas de juventude, seja na área do esporte, do lazer, da cultura. Existe um projeto, Ivanildo, que nós implantamos no nosso governo de 2013 a 2016, que nós contemplávamos os jovens através de estágios, né, em parceria com o IEL, do ensino médio. Então, os jovens tendo aí a primeira experiência de emprego, né, e nós fizemos isso numa parceria, inclusive, através de uma sinalização do próprio Ministério Público naquela oportunidade, e nós demos oportunidades a esses jovens. Então, o que a gente precisa é trabalhar uma educação forte, o que a gente precisa é trabalhar de forma que a juventude seja acolhida e contemplada, seja na área de esporte, na área de lazer, na educação, na cultura e também na qualificação desses jovens para a primeira experiência de trabalho. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para alguns jovens que tiveram essa oportunidade de emprego na minha gestão e que hoje têm uma vida diferente, né? Mandar um abraço para Lucas. Lucas hoje já faz faculdade. Lucas é um estudante, foi um estudante naquela época, morador da zona rural, né? E Lucas cresceu muito, trabalhou conosco, teve a oportunidade de trabalhar conosco na Secretaria de Saúde naquela oportunidade. Lucas hoje trabalha no comércio de Amargosa, mas é também estudante universitário. Mandar um abraço para Bruno. Bruno também, que é da zona rural, morador da zona rural. Teve a primeira oportunidade na Secretaria de Finanças como estagiário lá, né? Ainda quando ele estava no ensino médio. Hoje Bruno está, graças a Deus, fazendo engenharia, né, civil em Feira de Santana. Mandar um abraço para Patrick, que também é um outro jovem que trabalhou no setor de contabilidade, e isso o incentivou hoje a estudar mais, e ele é também estudante universitário do curso de Ciências Contábeis em Feira de Santana. Um abraço para Lilian, que eu encontrei semana passada e fiquei muito orgulhosa, porque Lilian foi também uma jovem aprendiz que trabalhou durante a nossa gestão, e Lilian hoje é uma pequena empreendedora. E eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa de encontrar esses jovens que passaram, né, pela primeira oportunidade de emprego lá com a gente na prefeitura. Então é dessa forma que a gente quer trabalhar, né? Investir na juventude, investir também em segurança, porque se a gente oportuniza, o jovem não vai para o caminho errado. Então
deixar aqui o meu abraço a todos os jovens de Amargosa. Aproveitar que estamos falando de oportunidade de emprego, né? 22% dos internautas indicaram a necessidade de fortalecer as políticas públicas no emprego e renda. De acordo com o CAGED, criado em 2002, Amargosa tem se destacado na criação de emprego, mas ainda há um grande número de desempregados. Fale um pouco, Karina, candidata, mais sobre seu plano de governo na área de emprego e renda. Então, eu acredito que oportunizar essa questão do emprego, e aí a gente fez isso durante também o nosso governo, como eu já expliquei, inclusive citando aqui alguns jovens que nós tivemos a condição de oportunizar essas vagas de trabalho, mas não só eles, né? E eu queria falar aqui da Só Recicla, que é uma associação de catadores que nós implantamos no nosso governo e que gerou emprego para quase 200 pessoas. É claro que esses empregos que foram gerados, eles não vão até para a questão do CAGED, mas gerou renda, né, para as pessoas. E a gente tem acompanhado, Ivanildo, e a gente tem visto que a tendência mundial é que os empregos formais eles comecem a diminuir. Então, a Bahia já está passando por isso, a Amargosa também já está passando por isso, e a gente vai trabalhar de forma muito forte na questão do empreendedorismo, da qualificação dessa juventude, né, e do adulto também, mas trabalhar de forma muito forte. Agora, eu queria aproveitar esse tempo que eu tenho aqui para falar a vocês, né, povo de Amargosa, a você, Ivanildo, mais uma vez agradecer por esse espaço e dizer o seguinte, que prestar aqui um esclarecimento, né? Para falar de geração de emprego e renda, eu acredito que a gente tenha que olhar para 3 momentos, né? 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. No passado, eu acho que a gente precisa lembrar do governo Dilma, né, que colocou todo o nosso país, né, numa grande crise econômica e também política, e foi o responsável pelo fechamento, né, não só da Daibi em Amargosa, mas de várias fábricas em todo o país. Eu acho que o povo de Amargosa precisa estar com isso em mente. Agora, o curioso é que eles tentam imputar a mim, e aí me permita usar esse espaço para fazer esse desabafo, quando o governo do estado, que governava na época em que a Daibi foi fechada, era o mesmo que governava quando abriu essa nova fábrica. Quer dizer, que a turminha de lá, eles só se apropriam das vitórias, mas as derrotas são sempre atribuídas a outros. Então, isso aí, povo de Amargosa, é o PT e suas conveniências, né? O PT de Amargosa, ele não gerou emprego. O que houve foi uma reposição, que era mais do que obrigação do governo do estado, já que o seu partido, em âmbito federal, foi o responsável por instaurar também uma crise econômica, não só aqui, mas em todo o país. E eu lembro muito bem da época em que nós tínhamos reuniões da UPB, reuniões de prefeitos, para discutir os atrasos nos repasses dos recursos federais naquela oportunidade. E quem foi prefeito naquele período, junto comigo, pode confirmar exatamente isso. Já no presente, e a gente precisa falar do presente, a gente tem que olhar os recentes abusos praticados pela Prefeitura de Amargosa em desfavor de feirantes e comerciantes. E aí, gente, depois de aumentar os alvarás de funcionamento, depois de aumentar o IPTU em porcentagens astronômicas, o prefeito ainda adotou medidas de contenção severas e precoces para Amargosa, né? Porque naquele momento tinha ainda uma quantidade muito pequena de pessoas com Covid. Ou nenhuma, porque no início, quando fechou, não tínhamos nenhum caso. Hoje, enquanto a crise se instaura, paulatinamente, a gente vê, né, a promoção de aglomerações por conta da política e o afrouxamento de medidas. Mas por quê? Porque agora é conveniente? Não é demais relembrar, né, que o Partido dos Trabalhadores esqueceu que o autoritarismo dele custou a Amargosa a perda de 220 empregos. Esses 220 empregos estão lá registrados no CAGED, são dados do CAGED.
né? Eles gostam muito de números, então a gente também vai falar de números. Já para o futuro, a gente pode pensar sim numa revisão do Código Tributário Municipal, de forma a desonerar o comerciante e promover justiça social, com possibilidades de geração de emprego e renda, bem como o resgate da nossa associação de catadores, que no meu governo empregava quase 200 pessoas e que nesse momento, né, a gente tem menos de 30 associados. Além disso, a gente vai contar com o apoio dos deputados Dal, com o apoio do deputado Daniel Almeida, com o apoio do deputado João Roma, com o apoio da deputada Lídice, né, para buscarmos novos empreendimentos para Amargosa, para geração de emprego e renda, sem esquecer de incentivar o empreendedorismo, porque, como eu disse no início, né, se a gente não incentivar o empreendedorismo, a gente não vai ter a quantidade de empregos necessários para poder suprir, né, os empregos formais estão desaparecendo, né, que será essencial nos novos tempos, né, essa visão de que é preciso investir no empreendedorismo. Fora isso, você deve saber que a indústria que desempregou muita gente, ela tem um dono, né? E confesso a vocês, o dono não é a prefeitura e tampouco o prefeito. Até porque na declaração de bens que todos nós temos acesso, não tem fábrica, né? Na declaração de bens do meu adversário não tem lá escrito fábrica, nem shopping. E aí a gente vê, né, todas essas promessas eleitoreiras. Então, é preciso uma gestão que atraia novos investimentos, inclusive fortalecendo a agricultura familiar, as nossas cooperativas e associações, o nosso comércio e a nossa feira. É na diversidade que o crescimento acontece de verdade. O resto é só promessa eleitoreira. Bom, a gente vai pedir à candidata para segurar um pouquinho, porque a gente vai para o segundo bloco. No segundo bloco, teria a pergunta do candidato Júlio Pinheiro, mas acabou não fazendo, e vai ter um tempo mais para ela explanar outras questões sobre a candidatura. A gente volta já já no segundo bloco aqui na entrevista com Karina Silva, do PCdoB. Core Odontomédica. Bom, voltamos aqui com a candidata a prefeita de Amargosa, Karina Silva, do PCdoB. Esse segundo bloco, que né, já tomou um tempinho do primeiro, né, por ser mais extenso o primeiro, mas esse segundo seria as duas perguntas do candidato opositor, Júlio Pinheiro, para a Karina Silva responder. Mas ele preferiu não fazer as perguntas em vídeo, conforme Karina tinha feito. Disse que o espaço adequado para o confronto seria o debate, mas respeitosamente preferia não fazer as perguntas. Tem mais tempo para a Karina falar, né, nesse bloco que não tem as perguntas, né, o tempo continua. Bom a gente falar de educação, né, já falou um pouco anteriormente,
Mas a porta de entrada para a educação infantil, primeira etapa de educação básica. O Plano Municipal de Educação, ratificado pela Lei número 430, de 10 de julho de 2015, considera necessário ampliar as vagas de 0 a 3 anos às creches. Para responder aos 12% dos internautas que indicaram que a educação precisa ser fortalecida para a próxima gestão, fala um pouco, candidata, sobre esta oferta, que nem sempre acontece, principalmente para a complexidade e custos financeiros que envolvem essa especialidade de educação, né? A educação infantil é extremamente importante. Nós investimos muito no nosso governo, até porque a gente encontrou uma creche, né, inacabada, com um convênio extremamente comprometido e complicado, e nós tivemos que investir recursos próprios, recursos do município, para poder terminar aquela creche. Eu queria aproveitar realmente esse espaço, Vanildo, para dizer ao povo de Amargosa que a gente já está muito cansado de tanta mentira, né? De tanta falácia, de tanta fake news do nosso adversário, né? Insistindo numa conversa que não procede. As pessoas de Amargosa me conhecem, sabem da minha índole, sabem da minha honestidade, do meu comprometimento com o povo de Amargosa, e eu fico muito tranquila em falar sobre isso, porque nós pegamos uma creche da Catiara, a famosa creche da Catiara, com 42% de obra realizada e com mais de 80% paga. É a mesma coisa que você, né, que está me assistindo nesse momento, contratar uma pessoa para fazer a sua casa, pagar antecipadamente a ela mais de 80% e ela só realizar 42% e sumir no mundo. Então foi exatamente isso que aconteceu, e aquele dinheiro que estava ali é dinheiro do povo. E é por isso que o meu antecessor, que hoje não pode ser candidato a nada, né, responde na justiça também por isso. Então nós tivemos o cuidado de fazer com recursos próprios, né, de praticamente terminar, e eu não seria irresponsável de entregar uma creche, inaugurar uma creche, sem o castelo de água, que foi exatamente o que ficou faltando. Você, internauta da Criativa Online, vá lá na minha página do Facebook e está lá uma carta à população de Amargosa, datada de dezembro de 2016, com as considerações a respeito da creche. Aí me deixa estarrecida o meu opositor vir falar mentira, né? Nós deixamos, inclusive, os móveis comprados, somente para poder funcionar. Então, nós investimos sim em educação infantil, né? Nós investimos, inclusive, em material didático de qualidade, mais de R$100 mil que foram investidos para que as nossas crianças tivessem acesso a um material de qualidade e não atividades xerografadas somente. Mas nós compramos livros, né, que nem mesmo as escolas particulares do município tinham esses livros. E aí nós proporcionamos naquele momento, né, a possibilidade dos nossos estudantes do ensino infantil, né, terem de forma mais atrativa um material didático de qualidade, além da gente investir muito na merenda escolar, com acompanhamento de nutricionista, além também da gente investir muito em fardamento, além da gente investir muito na estrutura das escolas, porque vocês sabem, nós reformamos 37 escolas no município e, ao contrário de mim, o prefeito que está aí, ele fechou escolas. Fechou a escola do São Bento, fechou a escola da Boa Sorte, fechou a escola João Paulo, fechou a escola dos Barreiros e fechou também o Alto da Bela Vista, né? Então, no momento em que se fala de educação, inclusive a escola do Alto da Bela Vista era uma escola de educação infantil, e essa escola foi fechada, as crianças, por certo, foram remanejadas. Mas nós investimos em qualificação dos profissionais, nós investimos na criança, né, em idade infantil, e oportunizamos, né, que era uma coisa que os professores queriam muito, né, porque a própria estrutura
fosse mudada. E até me surpreendeu, porque eu até assisti um pedaço da entrevista, o prefeito falar que ia investir nas escolas da zona rural. Não investiu não, fechou escolas da zona rural. E outra coisa, a escola do Tauá, eu estive no Tauá há alguns dias e está lá o telhado com problema. Prefeito, conserta o telhado da escola do Tauá. Muito obrigada. Tá aí, falando de educação, Karina, ainda nesse bloco a gente tem um tempinho ainda para falar de outros assuntos, porque esse bloco seria de responder as perguntas do candidato opositor. Quer falar ainda sobre algum assunto nesse bloco? Queria, se você me permitir, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre agricultura, né? Principalmente porque a agricultura é um assunto, né, que envolve aí o nosso povo da zona rural. Povo esse que foi abandonado por essa gestão, né, que a gente tem, por onde a gente tem andado, a gente está inclusive com dificuldade de chegar aos lugares por conta dos buracos, por conta das valetas nas estradas. Existe uma estrada que liga ali os Barreiros até a pista lá em cima, que é uma estrada que é importante porque dali escoa a produção de leite do município, né, para os laticínios que nós temos no município. E aquela estrada passou 4 anos e não foi feita uma única vez. Relatos, né, do povo dali daquela localidade. Não é só Barreiros, não. É Barreiros, a estrada do Tauá, eu tive, muito ruim. A própria Cortamão, Itaxama, Tamanduá. Então, está tudo muito ruim. Então, nós, no nosso governo, a gente fortaleceu a produção agrícola sustentável através da distribuição de mudas e vamos fortalecer ainda mais, né, mudas e sementes, exatamente por conta de que é importante para o produtor, mas principalmente na nossa gestão a gente recuperou aí 900 quilômetros de estrada nos 4 anos, durante os nossos 4 anos, e a gente deu a possibilidade do produtor rural trazer sua produção para Margosa. Hoje, ao contrário disso, ele tem dificuldade e muitas vezes perde a produção lá, né? Perde de vender, porque a gente tem aí uma situação caótica. E agora, nas vésperas da eleição, é que todo mundo, né, corre para fazer estrada, mas o povo de Amargosa não é besta, né, e sabe que essa velha política ela tem que acabar. Então, nós vamos recuperar as estradas vicinais do município, para que o agricultor tenha a possibilidade de escoar sua produção. Nós vamos tentar, nós vamos fazer funcionar as agroindústrias que hoje estão paradas no nosso município. Nós vamos estimular a implantação de quintais agroflorestais, que são espaços de produção agropecuária intensiva e diversificada, né? Nós vamos abrir e reformar e também ampliar tanques e aguadas. A água, né, do município de Amargosa, sobretudo na zona rural, é um problema sério. Nós temos aí uma crise hídrica instalada, mas a gente também tem muita inoperância da própria Prefeitura de Amargosa, que não tem dado a manutenção devida aos sistemas de água que nós temos no município. E na minha gestão nós fizemos e fizemos bem. Contratamos uma equipe exclusivamente para tratar da manutenção, né, dos sistemas de água do município, e o povo da zona rural não ficava sem água. Está lá o distrito de Cortamão com um problema sério e grave de água, e não só ele, a Conguta, a Várzea, que ficou com a bomba muito tempo quebrada, tá certo? Existem reclamações, inclusive, das pessoas dizendo que a água que está sendo encaminhada, né, é de pouca quantidade. Estivemos no tabuleiro de Itaxama e a reclamação foi essa. Então, as pessoas estão com dificuldade de água por inoperância dessa gestão que está aí. Aí, portanto, agora a gente fecha o segundo bloco. Esse bloco que seria de perguntas do opositor. E a gente volta já no terceiro bloco com perguntas do chat pelo YouTube. Já a gente volta.
Core Odontomédica. Voltamos aqui no terceiro bloco. Esse bloco é de participação popular, participação das pessoas que estão acompanhando ao vivo aqui pelo chat do YouTube. A gente tem acompanhado muitos comentários, mas até então nenhuma pergunta direcionada para a candidata Karina. Mas eu vou trazer uma pergunta que é relacionada à saúde, muito importante nos tempos de hoje, com relação à pandemia. Se fosse prefeita, Karina, quais as medidas seriam tomadas nesse momento, né, depois que passou lá o início da pandemia, em que as pessoas já sabem como se comportar, o comércio, a população em geral, quais seriam as medidas da candidata se fosse prefeita? Olha, Ivanildo, primeiro eu gostaria de me solidarizar com as pessoas que perderam seus entes queridos durante essa pandemia, né? Em todo o Brasil são muitos e a Amargosa também, né? A gente tem aí pessoas que fizeram parte da vida da gente, pessoas que conhecemos, e isso nos deixa imensamente tristes. O coronavírus é uma realidade, ele é perigoso, né? E a gente precisa estar atento. Por isso que a nossa campanha é feita de uma maneira mais simples, de uma maneira mais respeitosa, porque a gente acredita, né, exatamente que essa pandemia ela pode matar e ela tem matado muita gente. Então me solidarizo também com as pessoas que acabaram sofrendo danos colaterais e perderam seus empregos, né, ou tiveram de fechar os seus comércios. A questão do Covid é um tema importante e que precisa ser tratado com muita prudência e, acima de tudo, planejamento. No meu governo, a gente vai ter uma equipe especializada apenas para fazer diagnósticos e traçar planos de ação para resolver o problema da Covid em cada setor da administração pública, já que esse vírus não atinge somente a saúde, mas também a educação, as finanças públicas, o comércio, dentre tantos outros, né? Estaremos, então, conversando com os diversos setores da sociedade para que possamos fazer uma administração participativa, acima de tudo, e aí vocês me conhecem, sabem que a gente só trabalha desse jeito, e avaliar cada demanda seguindo critérios lógicos e também estatísticos, e não conforme as conveniências políticas, que é o que tem ocorrido hoje. Nós temos em mente que precisamos cuidar da saúde, que é o nosso bem maior, mas também não podemos permitir, né, que a nossa feira livre e o comércio de Amargosa sucumbam diante desse cenário. E aí eu queria chamar a atenção dos nossos feirantes, porque a gente ouviu inúmeros relatos, né, das vezes que a gente foi na feira, de que com o fechamento da feira a gestão teria prometido aí uma cesta básica a cada pessoa que ficou sem trabalhar. Então isso não aconteceu, relatos do pessoal da feira, e a gente fica muito descontente, né? E aí fecha tudo quando não tinha nenhum caso, depois abre, né? E a gente passa na feira, não vê um dispersor de álcool, a gente não vê um investimento da prefeitura em conscientização, a gente só vê gente de colete na rua para saber se a pessoa está de máscara ou está sem máscara.
é importante? É. Mas outras ações são importantes e a gente não tem visto isso acontecer por parte do poder público de Amargosa. Então, desde logo, nós já estamos avaliando, né, as medidas que estão sendo adotadas, não só na Bahia, mas em outros lugares, em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo, né, como o próprio revezamento de lockdowns em bairros, caso haja necessidade, o revezamento do fechamento dos setores da economia, de modo que não permaneçam todos fechados, né, de uma só vez, por longos períodos. Mas tudo isso, eu queria aqui, né, reafirmar ao povo de Amargosa, tudo isso não será feito sem antes ser estabelecido um diálogo, sem terem sido levantados dados, né, e sem termos ouvido a sociedade e avaliado suas opiniões e anseios. Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar junto para resolver essa questão que é tão complexa, né, e que atinge a vida, né, diretamente de todos nós. Bom, Karina, a gente está acompanhando aqui o chat pelo YouTube e a pergunta que as pessoas têm feito nesse momento é por que não participar de um debate, mas a candidata pode responder se quiser ou não. Fica à vontade, o tempo é da candidata. Pronto. Eu acho que esse joguinho é feito pelo pessoal, né, que está aí no apoio ao meu opositor. A gente se sente muito confortável, né, em estar aqui hoje falando diretamente para o povo de Amargosa. Os esclarecimentos que deveriam ser feitos já foram feitos através de um vídeo que tem rodado aí, todos vocês, isso é do conhecimento geral. E aí eu queria aproveitar esse tempo para falar para o povo de Amargosa o seguinte, que esse discursinho do PT de que eu não fiz nada, né, é uma grande mentira. E eu fiz inclusive sem empréstimo, sem endividar você, né, que é cidadão de Amargosa, né? Nós reformamos 37 escolas do município, o prefeito fechou a escola, né, fechou 5 escolas, nós entregamos o maior empreendimento habitacional que o município já teve, foram 201 casas populares, com calçamento, com esgotamento sanitário, com quadra poliesportiva. Nós fizemos o calçadão da Catiara, que foi um empreendimento importante ali naquela área, porque dinamizou a economia daquela região, né? Os olhos de Amargosa, quantas pessoas não saem do centro da cidade para poder tomar um açaí, comer um pastel, então dinamizou, gerou renda para o município. Nós fizemos 3 quadras poliesportivas, nós fizemos 3 praças, hoje infelizmente as praças de Amargosa estão acabadas, né, sem manutenção. A prova disso é a própria Praça do Maracanã, que foi feita por nós, a Praça do Loteamento Ribeiro, que eu passei essa semana, a gente fica com dó, porque aquilo é dinheiro público, né, a própria praça lá do bairro de São Roque, a Praça Eudoro Paulo Alves, né, que está lá destruída por falta de manutenção, tá certo? Recuperamos as estradas do município, foram 900 quilômetros de estrada durante os 4 anos que nós fizemos o maior projeto ambiental que a Amargosa já teve, que foi a coleta seletiva, através da Associação de Catadores de Lixo, e que hoje, infelizmente, né, sem o apoio da prefeitura, o que eram mais de quase 200 pessoas, hoje são menos de 30, né? Fizemos a questão do aterro sanitário, hoje a gente veio aí, eu gravei um vídeo para mostrar para o povo de Amargosa, o lixo, né, da cidade de Amargosa está encostando na pista, isso é vergonhoso, e a gente sabe que essas obras eleitoreiras nesse momento, né, o povo sabe, o povo está de olhos abertos, né? A velha política, ela tem que acabar. A gente já viu esse filme lá atrás, em 2012, como também naquele momento tinha, né, muita placa espalhada pela cidade, mas efetivamente o que foi que a gente recebeu? Recebeu dívidas, né, uma prefeitura endividada. Inclusive, eu queria também aproveitar esse espaço para dizer, né, para aqueles que os apoiadores e mais todo o pessoal do lado de lá, que os 55 milhões mostrados na fake news, né, tem que ser cobrado para o ex-prefeito ficha suja. É para ele que vocês têm que cobrar, porque o INSS da minha gestão foi absolutamente todo pago em dia,
em dia, tá certo? Então, eu queria mais uma vez agradecer a você, Ivanildo, por esse espaço, de ter dado a oportunidade da gente para falar de verdade com o povo de Amargosa. Aí está respondido, portanto, são indagações do público aqui no chat do YouTube, né? São vários comentários, mas não tem perguntas totalmente fundamentadas. Mas a gente encerra esse bloco, o terceiro. Já já a gente volta com as considerações finais e outros temas também que a candidata queira falar. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Core Odontomédica. Voltamos aqui com a entrevista com a candidata Karina Silva do PCdoB, quarto bloco e último, considerações finais, falar de outros temas também, candidata, que queira relatar, tem algum assunto ainda que não falou desde o início, que queira tratar agora nesse finalzinho? Não, eu acho que foi tudo a contento. Ótimo. Então a gente quer agradecer, né, por ter aceitado o convite. A Criativa está sempre à disposição de todos os candidatos, de toda a população amargosense. E obrigado mais uma vez por estar aqui, esclarecendo a população, trazendo esse debate de ideias na nossa sessão de entrevistas. Pronto, eu queria agradecer mais uma vez a Criativa Online por oportunizar o espaço para que a gente estivesse trazendo aqui as nossas ideias e também as nossas considerações, né, e falar agora diretamente ao povo de Amargosa, porque a gente está diante de um processo democrático, eu já falei isso no início, e mais uma vez a gente tem a possibilidade de eleger o melhor representante para governar a nossa cidade. Queria dizer para vocês que sou apta e qualificada para ocupar o cargo de prefeita, já fiz isso uma outra vez, né? Sou formada em administração pública pela Universidade Federal da Bahia, já falei para vocês, tive as minhas 4 contas aprovadas, graças a Deus a gente respeitou o dinheiro público, né? E sem tomar empréstimo, nós fizemos muito pelo nosso município. Implementamos, como eu disse, o maior projeto ambiental já feito em Amargosa, que foi o da coleta seletiva. Fizemos a maior obra habitacional, que foi a construção das 201 casas. Valorizamos os nossos profissionais de educação com aumentos dignos e, diga-se de passagem, maiores do que o da administração atual. Cuidamos do fardamento, da merenda escolar, do material didático. Reformamos 37 escolas municipais. Não faltavam remédios nas nossas unidades de saúde da família. Hoje, infelizmente, a realidade é outra. Tínhamos bem mais especialidades médicas do que temos hoje. Requalificamos todas as nossas unidades de saúde da família, porque quando nós chegamos, não tinha um aparelho de raio-x odontológico funcionando e nós tivemos que comprar 11. Reformamos com recursos próprios o nosso centro cirúrgico
Então, nós fizemos o centro cirúrgico que foi fechado por perseguição, que funcionava nos mesmos moldes na gestão anterior à minha, né? Mas por perseguição eles fecharam o centro cirúrgico. E nós demos a volta por cima, investimos com recursos próprios e entregamos um centro cirúrgico à Amargosa completamente reformado. Reformamos também a lavanderia do hospital, que, como eu disse para vocês, funcionava num barraco nos fundos do hospital. Construímos quadras poliesportivas, hoje infelizmente abandonadas. Cuidamos de todas as nossas praças. Hoje, infelizmente, a gente está vendo da forma que estão deixando aí. Estão limpando agora, depois de muitas denúncias. Valorizamos o servidor público municipal, que nessa administração não recebeu R$1 de aumento. Mas nós tivemos a condição e a capacidade administrativa de valorizar aquele que presta o serviço a você, cidadão. Né? Cuidamos do povo da zona rural, cuidamos das nossas estradas vicinais. O povo de Amargosa viu muitas obras sendo inauguradas por nós, muito mais conquistas para a nossa cidade durante os nossos 4 anos de gestão e não apenas na véspera da eleição. Nós investimos mais no povo e menos em publicidade. Nós pagamos nos 4 anos em publicidade o que o prefeito em 1 ano gastou em Amargosa. E não adianta dizer que é porque tem mais para mostrar. Não tem. Canteiro e passeio, enquanto as pessoas não têm medicamentos básicos, enquanto a gente assiste o comércio agonizando com os altos impostos, enquanto a cidade e a zona rural está largada às traças, né? Tem calçamento que foi feito agora, que deu a chuva, que está lá derretendo. Então, esse é o tipo de administração que a gente não pode permitir. E por isso, o povo de Amargosa, que eu reitero, que nós vamos fazer uma gestão de muito mais respeito ao cidadão amargosense, né? Uma administração honesta, uma administração democrática e de diálogo. Teremos muito trabalho, mas sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, nós seremos o governo que a Amargosa precisa. Então, muito obrigada a você, internauta da Criativa Online, muito obrigada a você, Ivanildo, mais uma vez por esse espaço, e dizer que no dia 15 de novembro nós vamos votar o 65, porque esse é o governo que a Amargosa precisa. O governo do 65 com honestidade, com respeito, né? E um governo de verdade para você, cidadão de Amargosa. Só dando satisfação ao internauta da Criativa, sobretudo do grupo de Karina Silva e a própria candidata, são 12 horas e 2 minutos. Nós temos ainda pelo menos 8 minutos para encerrar. Se quiser ainda, eu já sei que já finalizou, mas o espaço é seu, se quiser falar mais alguma coisa, algum assunto que não falou anteriormente. Se não quiser também, a gente já pode encerrar. Fique à vontade e o tempo pertence à candidata. Pronto, mas eu estou satisfeita, eu acho que o povo de Amargosa acompanhou, né, toda essa entrevista que foi feita a nós, e a gente tem a convicção de que a gente pode fazer muito mais, né, pelo município, tratando, como eu disse, isso para a gente é muito importante, tratando o dinheiro com honestidade, com respeito ao cidadão, né, é dessa forma que a gente quer trabalhar. E vamos trabalhar muito, seja pela agricultura, seja pela saúde, pela educação. A gente terá inúmeros desafios, porque o pós-pandemia, né, será um momento difícil e nós estamos preparados para vencer as dificuldades e ajudar o povo de Amargosa no que for necessário. Então, um grande abraço a todos vocês. Vou fazer uma pergunta, se me permita? Sim. Como Karina tem observado o número de mulheres, né, se candidatando, buscando se eleger para gerir alguns municípios da Bahia e do Brasil, Salvador, por exemplo, e outros municípios do estado, como a prefeita tem visto isso, a presença da mulher na política? Essa presença até tem que existir, até porque somos mais da metade da população, sobretudo na Bahia, a gente é maioria, né? Essa participação ainda tem sido pequena, e é por isso que a gente precisa incentivar que outras mulheres venham para a política, porque esse é um espaço importante, é o espaço onde a gente vai conseguir, né, ter a possibilidade de uma maior igualdade, né, entre homens e mulheres, e a gente precisa estar presente nesses espaços. Ivanildo, em Amargosa, por exemplo, a gente precisa de mais mulheres participando da política. A gente tem aí, né, algumas candidatas,
mas a gente precisa de uma representação mais forte, inclusive na Câmara, né, para que a gente tenha esse equilíbrio que é tão necessário, tá certo? Então, mulheres, venham para a política, porque aqui também é o nosso espaço. Pois é. Então, encerramos a nossa entrevista por consentimento da candidata Karina, porque nós começamos às 11h10, terminaríamos às 12h10, uma hora depois. Mas por consentimento da candidata, a gente vai encerrar 6 minutos antes. Mas a gente quer agradecer a você pela tua audiência, por ter participado, por ter acompanhado a entrevista da candidata Karina, do PCdoB, e também do opositor Júlio Pinheiro, do PT. Dizer que estaremos sempre, mais uma vez à disposição, e a gente agradece a todos por estarem sempre conosco, acompanhando inclusive a campanha eleitoral dos dois partidos. Obrigada, Ivanildo. Obrigada mais uma vez ao povo de Amargosa e a Criativa Online. Tá, obrigado, portanto. A gente encerra, portanto, essas duas entrevistas com os candidatos a prefeitos de Amargosa, Karina Silva agora, do PCdoB. Às 9 da manhã nós fizemos com Júlio Pinheiro, do PT. A gente vai continuar informando você, internauta, de todas as informações da política local de Amargosa e de todo o estado da Bahia. Forte abraço, boa tarde e até a próxima.